Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabel dos Santos, sou professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar sobre conto e elementos da narrativa. Na aula passada eu pedi para que vocês se juntassem para realizar uma pesquisa relacionada ao tema da nossa aula de hoje. Então hoje eu vi que vocês trouxeram informações sobre o que é o conto. Eu deixei na carteira de vocês esse material, que é o nosso texto, né, que é o texto que a gente vai trabalhar depois. Primeiramente, nós vamos falar sobre a pesquisa, o que vocês trouxeram para mim. Como o Joãozinho gosta sempre de responder, ele pediu se ele poderia falar um pouco, né, sobre o que ele trouxe lá da palavra conto. Ele explicou para nós que conto, a família dele explicou que lá os avós deles, né, ele já conseguiu presenciar, porque ele tem os avós dele, e eles fazem com que eles nos finais de semana sentem e fiquem escutando os causos, né, aquelas histórias lá em volta do fogão, assando um pinhãozinho, que na nossa região nós proporcionamos isso, né? Então faz ali no inverno aquele pinhão, aquele fogo no fogão e vamos começar a contação dos causos. Contar as histórias de Boitatá, do lobisomem. Então tentam assustar as crianças para não sair à noite. Essa contação, causo, veio da oralidade, né? Começou na oralidade e chegou até hoje, os tempos atuais, né? Falando de contos que são as histórias de era uma vez e viveram felizes para sempre, né? Então essas que a gente lembra, quais que são elas? Branca de Neve, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, aquelas histórias que as crianças amam quando a gente começa a contar. Começou era uma vez, se já sabe que vem um conto. Nós temos aqui hoje, obrigada João por você trazer a pesquisa, obrigada a todos que conseguiram contribuir com a nossa aula. E é muito importante que a introdução, né? Porque a gente consegue entender e lembrar, professor, mas o que será que o conto? Eu não sei o que é. Agora você já sabe, tem certeza, né? Que vocês já foram atrás e já conseguiram para que a nossa aula fique mais atrativa. Os objetivos da aula de hoje são fazer a leitura do conto, que é o materialzinho que eu entreguei para vocês aí, agora vocês podem pegar, analisar esse conto, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos da narrativa. Ah, professora, mas são umas palavras difíceis, eu não sei. Vocês já vão entender e vão gravar isso e vão aprender e nunca mais vão esquecer. Você sabe o que são os elementos da narrativa? Quem sabe? Tiago? Maria? Não sabe, né? Não tem problema nenhum. Vocês não sabem porque é agora que a gente vai começar, né? E o que é um conto? Quem sabe o que é um conto? Todos sabem, né? Todos sabem o que é um conto, pois já fizeram a pesquisa, já vieram com o conhecimento pronto para nós. Vamos ler uma pequena história. Quem quer ler uma história aqui comigo hoje? Então, quem escreveu esse conto que a gente vai fazer a leitura é Raquel de Queiroz. O título, Bezerro Sem Mãe. Vamos lá? Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas dão cria. Cada vaca toda satisfeita com seu bezerro, mas dois deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro, sem mãe, gemia, morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os dois, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto que estava secando ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza! A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada, mas no 4º dia, a vaca de repente meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse, agora você já está adotado. E ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdade. Que história linda de
Depois dessa história legal, desse conto maravilhoso, nós vamos conhecer os elementos dessa nossa narrativa. Quais são eles? Os personagens. Quem são os personagens? Quem vive a história? Quem faz parte da história? O espaço. O que é o espaço? Onde acontece a nossa história? O tempo, né? Quando se passa a história? Como acontece a história? Narrador. Quem conta a história? É em primeira ou terceira pessoa? E o enredo, a história toda que é contada, né? A nossa narrativa, do começo ao fim. Personagens, né? Quais são os personagens que fazem parte? O bezerro, que é o protagonista da história, que é o principal, né? O personagem principal. E a mãe do bezerro, que é personagem secundário. Espaço, onde que acontece? Na fazenda de gado. Tempo, o que é o tempo, né? Quando que acontece? O tempo, ele é cronológico. O que é a palavra cronológico? Cronológico, ele acontece seguindo uma sequência. Começa o sofrimento dele detalhadamente, ele desde o nascimento dele até a aceitação dele no final. O narrador, ele é onisciente. Por que ele é onisciente? Porque ele não faz parte da história, mas ele conta aquela história detalhadamente para vocês desde o começo até o final, faz você sentir todos esses sentimentos quando você está acompanhando a história. Enredo. O enredo é o tema central, a história, o bezerrinho nasce, acontece, toda aquela confusão, mas no final dá tudo certo. Então essa é o nosso enredo, que é a nossa narração inteirinha. Vamos pensar. Agora a pergunta, preciso que vocês copiem, todos anotem no caderno, né, para chegar em casa e ter o material para estudar depois, né? Às vezes esqueço, o que será que é? Vou lá, pego meu caderninho, folheio e encontro novamente as questões. Foi numa fazenda de gado no tempo do ano em que as vacas dão cria, cada vaca toda satisfeita com seu bezerro. Como inicia o conto? Professora, eu não sei. Vamos fazer a leitura novamente, né? O conto, a releitura, né? Já fizemos a leitura, agora a releitura. Foi numa fazenda de gado. Se inicia assim o nosso conto, contando, né, o que acontece e onde que acontece. A atividade, novamente sim, é para copiar. Mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido o seu bezerro e o bezerro que ficou sem mãe. Como podemos chamar essa quebra de situação inicial no trecho acima? Então ali nós temos o conflito, que é o ponto de tensão, né? Mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Aí você fica, é aquele momento que você pensa, né? Que você começa a ficar tenso. Ali nós temos o conflito. Foi numa fazenda de gado no tempo do ano em que as vacas dão cria. Cada vaca toda satisfeita com seu bezerro, mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. Qual é o espaço predominante nas cenas? Como sempre, Joãozinho, obrigada, né? Foi numa fazenda de gado. Parabéns, Joãozinho. Ótimo. Atividade 3. Em que passagem do texto ocorre o clímax, ou seja, o momento de maior tensão da história? Explique. Então, como eu já mencionamos, isso aí, Maria, é o que eu falei para vocês anteriormente, né? Aquele momento de maior tensão, quando o narrador está falando ali, da hora que ele coloca o couro, será que a vaca vai aceitar? Será que ela vai, né, mandar ele sair dali? Meu Deus, ele vai passar fome? Mas não, né? Esse é um momento de maior tensão, porque você começa a ficar tenso. Você sente isso com a fala do narrador. Aí o que nós temos aqui? Aqui nós temos a apresentação total aqui do nosso enredo, né? O enredo é a história completa do começo ao fim. Temos a apresentação, no primeiro parágrafo, está apresentando o local onde acontece, dá início à história. Nós temos a complicação, que está indo tudo bem, e daí dá aquela quebra de expectativa, que é a situação inicial, o estabelecimento do conflito. Temos o desenvolvimento, que ele começa ali no segundo parágrafo e vai até o penúltimo parágrafo,
desenvolve a história. Ele conta todo onde que aconteceu, por que aconteceu, como que aconteceu. Aí nós temos o clímax. Onde está o clímax? Que é o momento onde a vaca aceita o seu bezerrinho, que ela não estranha o cheiro. Ali nós temos o clímax. E o que é o desfecho, professora? É quando dá tudo certo, o final da história, onde a gente finaliza a nossa história. Pessoal, então, essa aula foi boa, foi maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês têm dúvidas, né? Porque sempre fica uma dúvida. Escreva no caderno. Na próxima aula nós iniciaremos com todas as dúvidas que vocês têm a respeito do que ficou para trás desse momento, tá bom? Beleza? Muito obrigada, até a próxima!